semana, né? Mas vamos lá com o trecho que a Diene destacou do Alberto Neto. Bom, ele, entre outras coisas, ele diz que o texto contempla ali a proposta da bancada, né, a reforma contempla a proposta da bancada do Amazonas e inclui a criação do Fundo de Compensação, Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado. No entanto, segundo o deputado, ele não apresenta consistência e nem respaldo que assegure efetivamente o cumprimento dessas medidas em benefício da economia amazonense. Ele alega que o Congresso não teve tempo hábil para analisar as alterações inseridas na reforma, verificar os cálculos e discutir a melhor alternativa para a implantação de um novo modelo de tributação. É bem longa essa nota, se quiser eu leio mais, Rosiane. Não, eu penso que o fato de ser longa a gente não tem tanto tempo assim, mas está nas redes sociais do capitão Alberto Neto. O fato de ser longa já é um sinal, né, do quanto ele precisa se explicar em relação a esse voto. Por quê? Porque dentro do contexto da Zona Franca de Manaus, isso é uma avaliação que a gente pode ver pelos fatos que a gente tem acompanhado como imprensa ao longo dos debates, dos problemas todos que envolvem a Zona Franca de Manaus, inclusive muitos que foram potencializados durante o governo Bolsonaro, né? E com silêncio, muitas vezes, de parlamentares que eram aliados do presidente Bolsonaro. Bom, e aí o que acontece é que havia uma grande expectativa por todas as fragilidades que envolvem a Zona Franca de Manaus e que é a extinção dos impostos que garantem essa vantagem competitiva. Esse é um grande problema, de fato. Então, o governo federal, desde o início, deu acenos, palavras, declarações que iriam preservar, né, que iria preservar essas vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus. Então, pelos fatos e pela avaliação dos especialistas, e aí de lados divergentes, de lados diferentes, ou de nenhum lado mais técnico, você vê que há uma avaliação positiva para o contexto da fragilidade da Zona Franca de Manaus, desse texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu penso até, pelo que eu percebi dessas fontes todas, em on e off, acho que se manifestaram em outros veículos de comunicação também, inclusive nos nacionais, é que ficou acima das expectativas, Giene e Rafael. O governo federal entregou acima das expectativas. Eu penso que em um trecho dessa nota do Alberto Neto, do capitão Alberto Neto, ele fala de que, da forma como foi apresentada, isso pode ficar ainda mais frágil, a coisa da insegurança jurídica da Zona Franca de Manaus, que é uma realidade do modelo. É uma realidade do modelo, independente de qual governo está à frente da condução da política econômica do país. Se é de direita, se é de esquerda, enfim, é uma realidade da conjuntura do modelo e isso precisa ser debatido, para além, inclusive, da reforma tributária. A grande questão é que o debate sobre a insegurança jurídica ele não está nesse patamar do parâmetro apresentado pelo deputado Alberto Neto. Há uma distorção, né, desse debate nessa carta dele, a meu ver, né, das informações que eu tenho de apuração sobre Zona Franca de Manaus, aí pelo menos de 15 anos de cobertura jornalística. O que se tem a respeito da reforma tributária, da insegurança jurídica, principalmente nos últimos anos, são os acenos do governo federal. Quer dizer, os decretos, a forma de se posicionar, as declarações, isso gera uma grande instabilidade política, jurídica, para o modelo Zona Franca de Manaus. Porque quem está instalado aqui, ou quem pensa se instalar aqui, sabe que as pessoas que comandam, né, essas outras regras que vão além da Constituição, que garantem essa vantagem competitiva, elas estão dispostas a alterar essa segurança jurídica da Zona Franca de Manaus. E foi sempre assim, né? Inclusive muito bem explicado na declaração do Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, que era aí o condutor da política econômica no governo Bolsonaro. Vocês lembram da declaração dele, né? Como ele explicou didaticamente como acabar com a Zona Franca sem mexer na Constituição. Então, essas declarações, esses acenos, esses posicionamentos do governo federal, sim, eles eram muito prejudiciais e criavam muita insegurança jurídica para a Zona Franca de Manaus. Quando o governo federal, no bojo inteiro da reforma tributária, coloca como parte das suas negociações com o Congresso, que não é fácil de negociar na conjuntura atual, que está disposto a criar muitos problemas, esse vai ser só o primeiro, muitos problemas para a condução do governo federal, das suas políticas todas, inclusive a econômica, você vê que há uma questão que se coloca acima disso. É um governo que dá acenos positivos. Olha, eu quero a garantia desse modelo, ele é importante para o país, ele é importante para a região,
e foi à frente com todas as negociações garantindo o que prometeu. Então, eu penso que nesse campo da insegurança jurídica, o aceno é muito melhor. Dá mais segurança para quem quer investir nesse modelo. Agora, é claro, no campo político é muito difícil você interpretar como é que isso vai cair na cabeça do eleitor, sobretudo o eleitor de Manaus, que precisa aí de muito tempo de dedicação para a gente entender o que se passa na cabeça do eleitor de Manaus. Visto que o governo Bolsonaro fez uma série de ataques, não foi só um voto, né, numa votação aí de reforma tributária, que é o que Alberto Neto fez. Ele fez muitos ataques em relação à Zona Franca de Manaus e só não foi adiante em função da atuação da bancada, que conseguiu reverter em ações no Supremo Tribunal Federal. Esse é um dado, né? O governo Bolsonaro deixou faltar oxigênio em Manaus. As pessoas, familiares, amigos de toda essa gente, né, passaram situações muito terríveis, né? Morreram. E, no entanto, essa cidade deu 62% de votos para o presidente Bolsonaro. Então, é difícil de entender, de interpretar nesse momento que essa ação do Alberto Neto, que é contra a economia do Estado, que é contra o modelo Zona Franca de Manaus, que sustenta tudo que se oferece de serviços públicos e, inclusive, a manutenção do comércio, né, nesse estado, se esse voto dele realmente vai ser um tiro político contra ele, vai ser usado contra ele. Mas se vai ser um tiro político, é difícil de interpretar. Por quê? Porque essa cidade, em que pese vários tiros, já votou, deu 62% de votos para o Bolsonaro na última eleição.